mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Olá, estamos começando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo o Lúcio Maranhão, que vem conversar conosco sobre ciência e saúde. É possível caminhar juntos com a religião? Tudo bem, doutor Lúcio? Tudo bem, Ana. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar novamente aqui no seu programa. E vale a pena a gente destacar que doutor Lúcio é médico, por isso que falei doutor Lúcio. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero lhe pedir, por favor, para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, médico dos médicos, mestre de nossas vidas, obrigado, Senhor, pela própria vida, para podermos executar da melhor forma, mais saudável. Obrigado pela ciência que nos traz as revelações, para serem úteis, utilizadas da melhor forma em nossas vidas, pelo conhecimento que nos adiciona. Que possamos cada vez mais, Senhor Jesus, unir o nosso conhecimento com a nossa fé. Desafio tão grande para dois polos, às vezes, que se dizem opostos, como a religião e a ciência, mas que, na verdade, no fundo, se fazem o mesmo, quando temos o pensamento elevado a Ti, quando estudamos o Teu Evangelho, tão rico de informações. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Lúcio, esse conflito entre a ciência e a religião ainda é frequente? Então, Ana, pela história da humanidade, já se passaram alguns séculos desse conflito, né? Ao meu ver, hoje já diminui um pouco. É claro que ainda tem os polos que se degladiam, mas se formos notar o período que a humanidade passou, teve um período que prevaleceu, por exemplo, a fé soberana apenas, que tudo era proibido, raciocínio ou qualquer pesquisa, como na Idade Média, em que prevalecia, sim, os dogmas do governo, da igreja, do clero, e que qualquer tentativa de raciocínio era logo, que fosse de contra as leis de Deus, era logo colocada para ser eliminada, ou então excomungada, quando muito menos muitos cientistas da época foram queimados pela própria igreja. Passou esse tempo, até vir em torno do século XVI, com o pai do raciocínio Descartes, quando ele fala penso, logo existo, começou a se abrir a mente para os estudos, né? Veio o iluminismo, com Isaac Newton também no século XVII, aprofundando, descobrindo leis realmente divinas. E aí, o período da Idade Média, em que se prevalecia apenas a ortodoxia da fé, abriu-se lugar para o raciocínio também. E foi para o outro lado, que através disso também veio o positivismo, apenas as ideias materiais, tudo era contra a própria fé. Tanto é que veio a queda da Bastilha da França, pelos próprios excessos que a igreja também cometeu, as pessoas se destinaram a antagonizar também a fé, esquecer um pouco dela, se dedicar apenas ao que era ao empirismo, que era a exemplificação dos experimentos. E agora depois, no século XIX, que vieram também a doutrina que não foi revelada por um homem Kardec, mas foi revelada pelos espíritos, que veio abalar, chacoalhar, o próprio Kardec, que era agnóstico antes, mas o único que se deteve a estudar de fato os fenômenos, né, viu que tinha algo além da matéria apenas. Logo depois vem Newton, que ele fala, né, a ciência sem a religião é cega e a religião sem a ciência é manca.
ele mesmo que acreditava antes que o universo apenas se fazia por si só, a matéria se explicava por si, mas logo depois, quando ele viu que através das leis do empirismo, certo? Do entropismo, me perdoe, de que todo ser tendia à desorganização, mas quando ele viu através da concepção, por exemplo, de um óvulo, isso o Newton, Albert Einstein viu que havia uma força que ia contra esse entropismo, então há uma inteligência superior. E aí vem as leis de energia, de massa que se transformam em algo a mais que a matéria. Eu acredito que hoje nós já vivemos um momento talvez mais de respeito entre a ciência e a religião, né? Não é o momento ainda que muitos se destinam a revelar de cara à frente, os médicos, olha, vamos orar no início. Eu vejo alguns já, por exemplo, começando a orar, respeitando mais os dogmas da fé, né? A própria fé interior. Vejo também a religião já aceitar a própria evolução. O Papa João Paulo II, o Santo Papa do Amor, João Paulo II, em 96, já vem admitir, né, que a hipótese reconhecia a hipótese da teoria da evolução. Agora, a teoria de evolução de Darwin nega a existência de Deus? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E esse é um grande conflito que até mesmo os materialistas, os ateus, o grande defensor do materialismo, Richard Dawkins, utiliza. Né? Olha, foi descoberta a teoria de Darwin, a teoria da evolução, então foi extinguido Deus como criador, de forma nenhuma. Foi extinguido, como traz na Gênesis, os 7 dias da criação, de forma nenhuma. Né? O fato de os dias da criação se darem por períodos longos, a evolução da Terra em períodos longos, não exclui a criação inicial de Deus. De onde é que surgiu o estalar? Né? Realmente, então, as duas se complementam. Lúcio, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita. Não vai sair daí, hein? Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo o Lúcio Maranhão, que conversa conosco sobre o tema ciência e saúde. É possível caminhar juntos com a religião? Mas antes de voltarmos à nossa entrevista, eu vou dar uma dica de leitura para você. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O livro apresenta a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. E, claro, você vai encontrar na livraria da Federação Espírita Pernambucana. É um livro de base para você começar a entender o Espiritismo. Fica a dica. Lúcio, o que a ciência traz sobre as evidências de Deus? Existe alguma pesquisa a respeito disso? Nós vivemos um momento ímpar, eu acho, da medicina, que se aprofunda cada vez mais no DNA, em tudo, né? Existe sim. Nós somos, como diz Joana de Anjos, lucigênitos, filhos da luz. E é interessante que, nesta década agora, o cientista Persinger, junto com a Dana Zohar, descobriram o que eles chamaram de ponto de Deus. E o que é isso? Qualquer alegria que sentimos, boas emoções, né? Um bem-estar, uma felicidade por um trabalho, nós em nosso cérebro ativamos uma frequência de onda de 40 Hz. Eles descobriram que, se eu falar apenas o nome de Deus, Jeová, Alá, Maomé, o que seja, que expresse a minha crença, a minha fé em Deus,
é também feito em nossa cadeia cerebral, esses 40 Hz. Nossa. Então, só fantástico. Citar o nome de Deus já traz essa euforia cerebral de 40 Hz, dos mesmos sentimentos de felicidade. O Dr. Jim Hammer, ele vai mais profundo nas pesquisas genéticas. E ele já diz a respeito do gene de Deus, o MVAT2. E como é que é esse gene? Esse gene, ele expressa a crença em Deus de cada um, não a religiosidade. As religiões são diferentes, A, B ou C. Eu posso me importar em qualquer religião que eu queira. Mas a crença profunda em Deus já é expressada por um gene que trazemos, o MVAT2. Então a ciência já começa a demonstrar. E muito mais do que isso, Ana, do que o que a ciência já vem comprovando a respeito materialmente, né, sobre o que podemos ver desses genes, do ponto de Deus, da reação cerebral. Nós não precisamos só apenas disso. Todo dia nós podemos ver Deus, realmente. Não como aquele de Michelangelo com a barba longa e branca, mas através da natureza, de um pôr do sol, senti-lo realmente, a obra divina de um nascer da lua. Nós vivemos na cidade litorânea, temos a natureza plena aqui, né? Muito mais do que sentirmos a presença. Jesus já disse, o reino de Deus está dentro de vós. Por mais que a ciência mostre afora, podemos muito bem descobri-lo dentro de nós. Eu cito um exemplo de um materialista, esse era bem trucoso, na qual eu tive um diálogo com ele há uns 2 anos atrás, numa praia bela, na qual ele, mesmo vendo todo o mar, desacreditava-se em Deus. E ele tinha 3 filhos, né? Eu falei, poxa, tudo bem, você tem o direito de dizer que Deus não existe, mesmo num mar tão belo, e era um mar. Eu estava em Fortaleza, né, um dia muito ensolarado e tudo. Você pode ter esse direito de não querer acreditar em Deus, mas você ama seus filhos? Eu fiz uma pergunta e ele, como? Amo. Então, e você vê o amor materialmente? Não, mas você ama, então ele existe, porque você sente, é algo de dentro. Se nós juntarmos o que a ciência traz com esses pesquisadores, Jim Hammer, Dana Zohar, Persinger, né, com o que sentimos dentro do nosso coração, do que Jesus, o médico dos médicos, fala, podemos sim levar uma melhor qualidade de vida. Né? Agora, Lúcio, algumas pessoas relatam serem agnósticas ou ateístas. Em que bases principais se fundamenta o materialismo? Isso é uma história longa, né? E realmente começa desde, como nós falamos antes, do período do iluminismo, positivismo, em que tinha uma aversão a qualquer coisa da igreja. Mas o próprio Newton, certo, que foi um notável personagem humana, principalmente que viveu naquela época, dizia que a disposição e a harmonia do universo só podem ter sido criadas por um Criador que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha maior descoberta. Certo? Então, o iluminismo, o positivismo não foi a causa do materialismo. Vem depois a própria filosofia, né, com Freud dizendo que qualquer pensamento em Deus não passa apenas de um sonho que acaba influenciando. Mas o ponto principal dos materialistas se dá na teoria da evolução, como Richard Dawkins fala, que nós já muito bem comentamos aqui, que não exclui o início da criação divina, certo? Do período de tempo. Uhum. E Santo Agostinho, ele fala, né, com muita propriedade, quando diz que o Deus está além do tempo. 10 anos, 10 mil anos é igual a um dia, como um dia é igual a 10 mil anos a Deus. Então, a teoria da evolução não exclui Deus inicial. A outra base que Dawkins fala para a existência do materialismo é a respeito da não racionalidade das religiões. E quem disse? Se o próprio Papa já admitiu a teoria da evolução, reconhece, né? O próprio Cristo já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Amai-vos e instruí-vos, já disse Jesus. O que falta muitas vezes é a nossa busca, a nossa procura realmente da realidade. Conhecimento, né? Isso, e Kardec
traz realmente com muita força essa expressão quando ele diz: se a ciência disser alguma coisa contra, que vade contra o que a doutrina espírita diz, que siga a ciência. Que confiança, né, que traz. Sem dúvida. Doutor Lúcio, nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Voltamos a conversar com o Dr. Lúcio Maranhão sobre o tema Ciência e Saúde. É possível caminhar juntos com a religião? Doutor Lúcio, no bloco anterior, você falou a respeito se já existem estudos na área científica com relação à realidade do espírito. Agora explica pra gente. Outro ponto delicado é sobre a reencarnação. Há evidências científicas disso? Eu gosto sempre de, quando se toca no assunto da reencarnação, responder sobre os 3 pontos que qualquer um queira: a ciência, a filosofia e a religião, né? Começando pela ciência, nós temos um notável trabalho de um cientista reconhecido mundialmente, até conhecido como criterioso, chamado Dr. Ian Stevenson. E ele desencarnou, se não me engano, há 1 ano ou 2 anos atrás. E ele traz evidências científicas em pesquisas no mundo todo de mais de 3.000 casos de reencarnação, certo? Evidências por esse cientista não espírita, que se dedicou ao estudo realmente da reencarnação como um procedimento de volta do espírito de vidas anteriores, né? Do ponto filosófico, nós estamos cercados diariamente por pessoas que nascem muitas vezes com limitações físicas, né? E se eu tenho por mim, em minha mente e meu coração, um Deus justo e bom, que reconhece a todos como filhos de seus, por que vai me trazer uma doença totalmente, vai me proporcionar um nascimento saudável, pleno de saúde, um irmão meu com limitações? Não é castigo de Deus ali, mas como eu considero o Deus justo e bom, nós todos estamos adequados a uma lei de causa e efeito. Então eu sou responsável pela minha própria vida. Eu trago meus conhecimentos e meus sentimentos não se extinguem no final da minha vida. Eu levo adiante. Nós temos também exemplos de pessoas que nascem com talentos que aparecem, né? Aos 3 anos de idade, existe um compositor no interior da Paraíba, certo? Na qual o nome chama-se Sibelius. Segundo Chico Xavier, é a encarnação do compositor Sibelius finlandês. E esse ser, nascido no interior da Paraíba, aos 3 anos de idade, certo? Se dirige à sua casa, ao seu piano que tinha em sua casa, e a primeira música que toca é Assum Preto, aos 3 anos de idade. Nossa. Com 4 anos, toca a 7ª de Mozart. Como se explica isso? Se não através de um conhecimento que trouxe de vidas anteriores, né? Pelo lado da religião, o que traz a Bíblia a respeito da reencarnação? Traz muito notadamente, para mim, um diálogo muito aberto, uma das passagens mais claras que Jesus teve a respeito da reencarnação foi sobre o diálogo que teve com Nicodemos, né? Quando Nicodemos, doutor da lei, pergunta sobre as realidades para poder chegar ao reino de Deus, e ele diz: não tem como alcançar o reino dos céus se não nascer de novo, né? E Nicodemos pergunta: mas como adentrar novamente no ventre da mãe um homem pode? Né? E Jesus, ele complementa: não vos espantais quando eu digo que é preciso nascer de novo. O espírito nasce do espírito
Então, há sim essas passagens já na qual Cristo traz de forma clara a evidência da reencarnação, a volta de Elias, né? Quando não reconheceram o apóstolo, quando pergunta ao Cristo, olha, já voltou Elias, porém não vos reconheceis. Então, na parte da ciência, na parte da filosofia, na parte da religião, a reencarnação está embasada, sim. Agora, diante dessas evidências científicas sobre a evolução do planeta, notamos que vai contra o que relata a Bíblia, né? E sobre a criação. Então, assim, estaria equivocada a Bíblia? Como é que você aborda isso? De forma nenhuma, né? A Bíblia, eu estudo quase que diariamente a Bíblia, sim. Se eu pego o Antigo Testamento, para mim é uma verdadeira linguagem poética ali, que traz muitos ensinamentos, né? A própria Gênesis, que foi feita por Moisés, dedicada aos hebreus, traz uma linguagem para a compreensão daquele povo daquela época. O que é de errado é justamente a compreensão nossa que fazemos da Bíblia. Certo? Os 7 dias da criação nada mais passam do que 7 períodos longos de evolução que o planeta teve, né? Agora, é claro que alguns pontos nós devemos ter muito crivo da razão, não pegar o pé da letra. Por exemplo, o 4º dia da criação criou-se o Sol, criou-se a Lua. Então, os 3 dias antes, como é que foram contados, já que não tinha Sol nem tinha Lua, né? Sobre Adão e Eva, que traz... o Livro dos Espíritos fala que Adão e Eva não eram o princípio o único casal do planeta, mas eram um casal de uma região. E nós podemos notar perfeitamente isso quando nós nos retratamos a Gênesis, capítulo 4, versículo 16, quando Caim, após matar Abel, ele é marcado por Deus e se dirige para uma cidade chamada Nod, e lá casa-se com a mulher, né? E tem um filho Enoque, quer dizer, não eram os únicos habitantes ali. Falta a compreensão nossa, um estudo. E a Bíblia, sim, do Antigo ao Novo Testamento, são diretrizes que devemos ter para nossas vidas, traz ensinamentos profundos, científicos, plenos para podermos ter uma melhor caminhada também. Lúcio Maranhão, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ana, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui no seu programa, com todos aqui. Muito obrigada. E você já sabe, querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para programadialogoespírita@gmail.com. Aproveitamos para agradecer o apoio da Federação Espírita Pernambucana. Semana que vem nós temos um novo encontro aqui no programa Diálogo Espírita. Fica com Deus, muita paz. Mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca!